versos de 1 a 7, uma igreja que perdeu o seu primeiro amor, uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 2, versos de 1 a 7. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens e nós vamos pregar sobre, cada domingo à noite, uma igreja do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Ainda tem o verso 6 e 7, né? Vamos terminar a leitura aqui do verso 6. Mas isto tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu queria que você olhasse para esse texto nesta noite, não para um texto bíblico de uma igreja distante, mas eu queria que você olhasse para o texto desta noite, como esta carta sendo escrita para você, como sendo esta uma carta de Jesus para você, onde está o anjo da igreja, que você entendesse o seu nome, e que você se colocasse no lugar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso hoje é você. E Deus quer falar com você nesta noite, como falou aquela igreja. Vamos olhar para esse texto. Nós declaramos que essa palavra é atual. Vamos trazer a atualidade dela para a nossa vida. A igreja de Éfeso é uma igreja que ficava na Ásia Menor. E Éfeso, uma das maiores cidades da Ásia. Nesta época, a população era mais ou menos 300 mil habitantes. Uma igreja que havia sido pastoreada por Paulo. E Paulo, quando vai à cidade de Éfeso, que funda aquela igreja com Áquila e Priscila, Paulo gera um profundo avivamento naquela cidade. Aquela cidade que era idólatra, aquela cidade que também era mística. Paulo, com a pregação do evangelho, as pessoas começam a se arrepender. Mas aquela cidade também era um reduto do Império Romano, de um culto de adoração ao imperador. É nesse contexto que surge uma igreja combatente, uma igreja que evangelizava, uma igreja que amava. Se nós formos buscar em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver textos de Paulo fazendo referência à igreja de Éfeso, que era uma igreja de amor. E nós encontramos agora o apóstolo João como o último sobrevivente dos apóstolos. Todos os demais apóstolos haviam morrido. E João, que também havia sido pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é pastoreada por Paulo, é pastoreada por Timóteo, é pastoreada por João. E João agora estava preso na ilha de Patmos, condenado pelo imperador Domiciano, conhecido também como Segundo Nero. Tal era a sua
perseguição, tal era a sua maldade. E esta igreja, João, quando recebe a revelação de Jesus Cristo, quando Domiciano manda João para a ilha de Pátimos, Domiciano entendia que ali ele ia acabar com tudo. Ele iria acabar com o que Nero não conseguiu. Ele prende o último dos apóstolos vivo. Todos os 11 haviam morrido de formas das mais perversas possíveis. E João estava ali preso, mais ou menos entre o ano 96 e o ano 100. João, preso naquela ilha, recebe uma visão do céu, recebe uma revelação do céu, recebe a voz do próprio Jesus falando a ele e mandando ele escrever ao anjo da igreja. A expressão anjo na Bíblia quer dizer mensageiro. Quando o pastor é chamado o anjo da igreja, não é que o pastor seja santo, nem que ele não tenha pecado. O pastor é tão pecador quanto qualquer outro irmão ou irmã, mas ele é o mensageiro de Deus para a igreja. Ele está colocado nesta posição. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus manda João escrever ao pastor da igreja. E o pastor dessa igreja em Éfeso ainda era João. E esta igreja recebe a primeira carta das 7 igrejas. E o verso 1 diz: estas coisas diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão, dizendo: o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Meus queridos e amados, nesse primeiro versículo nós temos uma expressão interessante e nós devemos atentar a esse texto. A tradução que nós lemos primeiro diz: aquele que conserva na sua mão. A tradução que eu li aqui diz: aquele que segura, mas trazendo o mesmo sentido. Se você olhar o versículo 16 do capítulo 1, versículo 16 do capítulo 1, diz: na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada. Deixa eu ver se é o 16 mesmo. É o 16? Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Essa parte que eu queria. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Porque outra tradução diz: ele segurava na sua mão direita. E no capítulo 2, no verso 1, diz: ele segura em sua mão. Ter na mão é uma coisa, segurar na mão é outra coisa. Por exemplo, eu tenho este microfone na minha mão. Eu seguro uma parte dele, eu tenho. Se eu pegar esse objeto que hoje a gente não separa dele, né, que é um álcool gel, eu estou segurando ele na minha mão, ou eu estou conservando ele na minha mão. Olha a diferença. Conservar é ter dentro da mão, segurar é ter dentro da mão. O que Jesus está dizendo é que ele tem a igreja no centro da sua mão. O que Jesus está dizendo é que ele segura a igreja. Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, e que anda no meio dos 7 candelabros, dos 7 candeeiros, que é a luz que ilumina. O texto está dizendo que Jesus anda no meio da igreja. Jesus está aqui nesta noite. Jesus está andando no meio da igreja. Jesus está passeando no meio da igreja. E nós podemos perguntar: o que Jesus está fazendo andando no meio da igreja? Ele é aquele que sonda os corações, ele é aquele que conhece, ele anda no meio da igreja, sondando cada coração. Nós não conhecemos o coração uns dos outros, mas ele conhece. E aqui nesta noite há pessoas com necessidades diversas. Aqui nesta noite há pessoas com necessidade de serem consoladas. Aqui há pessoas com necessidade de serem restauradas. Aqui há pessoas com necessidade
necessidade de salvação da sua alma. Aqui há pessoas com necessidade de retornarem às coisas que deixaram, às primeiras práticas. E Jesus está no meio da igreja, passeando. E nós só estamos aqui nessa noite porque cremos nisso. Nós estamos aqui nessa noite porque cremos que Jesus está aqui. Porque a palavra dele diz: onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. E nós viemos até aqui porque cremos que aqui ele está, porque cremos que ele sonda e conhece os nossos corações. Ele está, ele segura a igreja na sua mão, ele segura você na sua mão. Ele diz: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aquele que estão na minha mão, ninguém pode retirar. E esse Jesus que está no meio da igreja, esse Jesus que conhece cada vida, ele diz ao anjo da igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Quem é a igreja de Éfeso nessa noite? É você. A igreja de Éfeso nessa noite é você. Então entenda Jesus dizendo para você: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e os descobriste que são mentirosos. Na época, pessoas visitavam as igrejas e diziam-se apóstolos, apresentavam-se nas igrejas e diziam-se apóstolos, com ensinamentos contrários à palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos nos nossos dias estarmos atentos também com aqueles que têm se levantado dizendo que falam em nome de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. É com a palavra dele, é com a palavra escrita, é com a palavra gravada, é com a palavra inspirada e revelada que ele tem compromisso. Devemos estar atentos para aquilo que estamos ouvindo, verificarmos se está na palavra. Irmãos, como tem pessoas hoje inventando coisas, trazendo misticismo para dentro da igreja, como se isso fora de Deus. É preciso examinarmos as coisas. A igreja em Éfeso examinava, e isso estava a favor dela. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado. A igreja dos nossos dias tem fechado os olhos para tanta coisa, e há um alerta da Bíblia para que estejamos atentos àqueles que se dizem ser apóstolos e não são. Quantos ensinamentos eu via de um pastor, eu vou dizer o nome dele, do pastor Hernandes Dias Lopes, alguém que eu respeito, tenho uma consideração muito grande. E pastor Hernandes Dias Lopes estava numa conferência, foi para um culto de pastores celebrar, e ali estavam vários pastores reunidos, e de repente um pastor se levanta e diz: olha, eu estou vindo de uma conferência de pastores, de apóstolos, de tantos segmentos, e naquela conferência chegamos a uma conclusão, que é uma maldição sobre o Brasil, e nós já levantamos dinheiro e já contratamos um avião, e este avião povoou os pontos cardeais do Brasil, e nós jogamos óleo ungido, sobre o Brasil para acabar a maldição. E dizia aquele pastor: e Goiânia está com o mesmo problema, a conferência foi lá em Goiânia, e nós já contratamos um avião também para passar sobre Goiânia, para derramar o óleo. E agora hoje nós vamos levantar uma oferta para pagar o avião que foi levantado para derramar o óleo. Irmãos, quanto misticismo dentro da igreja, quanta coisa misturada com o puro evangelho do Senhor. Se o problema do Brasil fosse ser resolvido com óleo que fosse derramado sobre ele. Meus amados e queridos, a igreja de Éfeso, ela rejeitava essas coisas. Nós precisamos sermos
observadores à luz da Bíblia. Hoje a gente diz: ah, mas é de Deus, eu não vou me envolver. O irmão está dizendo que é de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós somos chamados a ser bereanos. Bereanos eram os crentes da cidade de Bereia, que mesmo quando escutavam dos apóstolos, eles iam ver se era daquela forma mesmo. É preciso a gente ser assim. E aquela igreja, ela suportou a tribulação, a perseguição. Ser crente naquela época aqui em Éfeso, na época do imperador Domiciano, Lícia, ser crente aqui significava morrer. Aceitar o evangelho, ser crente em Jesus, significava ser perseguido. No Egito, onde a religião muçulmana domina, a consagração de pastor lá é feita somente uma pergunta. Só uma pergunta é feita a um pastor, Daniel, para ele ser consagrado, ou uma pastora. E a pergunta é: você está disposto a morrer por Jesus? Se pensar duas vezes, está reprovado, não serve. Você está disposto a morrer por Jesus? Meus queridos amados, nós vivemos hoje uma perseguição de uma forma diferente no Brasil, a igreja do Senhor. E nós temos que atentar isso. A igreja de Éfeso vivia, ela passou, ela tinha essa disposição de passar pela igreja, de passar pela perseguição. Então era uma igreja que tinha doutrina da palavra, era uma igreja que cuidava da palavra, era uma igreja perseverante. Mas uma coisa aconteceu com aquela igreja. Aquela igreja no seu início era uma igreja que tinha a marca do amor. Paulo vai se referir àquela igreja em Atos como uma igreja que amava, que tinha amor. Mas agora nós estamos na segunda geração daquela igreja. Uma geração havia passado. A geração do amor havia passado. E se levanta uma segunda geração naquela igreja. E aquela geração perdeu o fervor, perdeu a paixão pela obra de Deus. Era uma geração que trabalhava: conheço as tuas obras. Precisamos ter cuidado para não colocarmos a obra de Deus no lugar do Deus da obra. E muitas vezes nós temos colocado a obra, o trabalho, no lugar de Deus. E estamos tão somente realizando trabalhos e trabalhos e trabalhos, e não estamos colocando Deus nisso. A paixão, o amor foi perdido. E é isso que vai caracterizar esta igreja. Ela tinha características positivas. Ela suportou, ela não aceitou a heresia. Ela reprovou a obra dos nicolaítas, e os nicolaítas eram aqueles que pregavam que quanto mais você pecava, mais a graça de Deus vinha sobre a sua vida. E eles diziam: olha, pode pecar, porque quanto mais você peca, mais graça de Deus sobre a sua vida. A igreja de Éfeso rejeitou os nicolaítas, mas a igreja se tornou uma igreja que perdeu a paixão pelo reino de Deus, que perdeu a paixão pelos cultos. Existia um culto, mas não existia paixão por Deus, não existia paixão pelo Senhor, a fome de Deus que foi tratada aqui nesta noite. E aí, irmãos, e a gente tem que terminar, 9 horas é hora da gente encerrar, e agora a gente tem que encerrar mesmo, porque é um decreto do Estado, né? E a gente não pode estar desfazendo. Mas para a gente concluir, todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Lembra-te de onde caíste. Olha, para um pouquinho, 30 segundinhos. Você acha que você tem hoje um amor pela obra do Senhor? Você acha que você hoje tem um amor pela palavra? Você tem um amor pela oração? Não. Onde parou isso?
Você lembra do tempo que você tinha esse amor pela obra, por Deus? Não é que não fazia, você pode continuar fazendo. Tem gente que quase não tem tempo, porque é todo o tempo na igreja. Mas tem paixão por Deus, tem fome de Deus. Lembra-te. O lembrar aí é voltar para ver onde foi que você pegou o caminho errado. Lembra-te de onde caíste. O anjo está dizendo à igreja: lembra-te. E arrepende-te. O que é arrepender? É deixar de fazer o que está fazendo. E fazes as primeiras obras. Lembra-te. Igreja de Éfeso, lembra onde você deixou de me amar, diz o Senhor. Lembra, arrepende-te e volta. Nós temos hoje tantos crentes ativistas, sempre fazendo algo, sempre envolvido com algo, mas o fervor acabou. A Bíblia já não é lida, a oração já não é feita. Você caminha ali no piloto automático. Eu digo que é crente que vive no piloto automático. Não tem prazer. Não tem prazer de louvar, de adorar. Jesus deixou uma mensagem para aquela igreja: arrepende-te e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar. Apagarei a tua luz, se não te arrependeres. Você sabe o que existiu com aquela igreja? Olha uma foto dela aí. É só ruínas. A igreja de Éfeso transformou-se em ruínas. Por quê? Porque ela não ouviu o alerta de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.